Vamos lá, imagina que foda seria uma história onde um adolescente ganha superpoderes. Pera aí, já existe isso? Beleza, mas não com o Besouro Azul. O Besouro Azul só existe um. Ou será que existe mesmo? E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. Meu nome é Cisco e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Besouro Azul, mais especificamente sobre o quadrinho Besouro Azul: A Metamorfose. É uma publicação da editora Panini que saiu em setembro de 2012. Ela é capa crochê, né, e tem papel Pisa Bright. Esse encadernado tem 132 páginas e o preço original é R$12,90. Mas sinceramente, se você não manja muito de quadrinhos, não pense que só porque isso aqui saiu em 2012 hoje em dia tá valendo R$60. Ainda mais a publicação aqui tem papel jornal, como eu disse. Por favor, não caia nessas armadilhas. Pela minha experiência, eu posso dizer que você pode encontrar essa edição aqui num sebo por uns R$5 até. E isso também depende do estado que você vai encontrar o quadrinho, mas independente de qualquer coisa, isso aqui não vale mais do que o preço de capa. Então, se você encontrar por acaso isso aqui vendendo por uns R$10, eu vou dizer que é exagero, mas beleza. Ainda mais se você pensar que o filme do personagem vai estar nos cinemas em breve. E isso já acorda bastante para fazer as pessoas se enrolarem. Então, fique esperto nesse sentido. Mas enfim, esse quadrinho aqui saiu durante os 952. Que caso você não saiba que porra seja isso, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu gravei sobre os 952, que inclusive eu chego a falar um pouquinho sobre esse quadrinho aqui também. Mas no vídeo eu só falei meio que por cima sobre esse quadrinho aqui e sobre o Besouro Azul também, porque não era o objetivo daquele vídeo. Então nesse vídeo aqui agora eu vou me aprofundar mais na história do Besouro Azul. Mas antes de falar sobre esse quadrinho especificamente, deixa eu contar um pouco sobre a história do personagem. Bom, com a chegada do filme do Besouro Azul nos cinemas, muita gente deve estar se perguntando quem que é o Besouro Azul. Ou também a pessoa pode estar vendo esses cartazes muito fodas do filme e imaginando que o Besouro Azul e o Jamie Reyes devem ser uma pérola da DC Comics. Mas na verdade o Besouro Azul foi criado em 1939 pela Fox Comics. A Fox Comics foi uma editora que também surfou na onda dos super-heróis durante a Era de Ouro. E foi então na sua revista Mystery Man número 1 que eles estrearam sua grande joia, que foi o Besouro Azul, que na época era o Dan Garrett. O Dan Garrett, que era um policial, combatia o crime usando um traje especial e tomando uma vitamina que dava super energia pra ele. Então, a Fox Comics foi publicando histórias do personagem até 1950, quando eles fecharam as portas e acabaram vendendo os direitos do personagem para Charlton Comics. A partir disso, então, a Charlton Comics vai basicamente republicando histórias antigas do personagem. Até o ano de 1954, 5 mais ou menos, quando a Charlton começa a publicar novas histórias do Besouro Azul. Só que elas acabaram não fazendo muito sucesso, então logo eles voltaram para republicações. E ficou nessa brincadeira até 1964, quando o Steve Ditko resolve dar uma repaginada no personagem. Nessa encarnação, o Dan Garrett agora na verdade é um professor universitário que ganha superpoderes mesmo a partir de um escaravelho egípcio. Mas não satisfeito com a reinvenção do Besouro Azul, o Steve Ditko resolveu criar sua própria versão do personagem. Então em 1966 surge o Ted Kord, o segundo Besouro Azul, que surge então como um aluno do Dan Garrett, que acaba assumindo o manto de Besouro Azul com um suposto falecimento do Dan Garrett. Só que, diferente do seu mestre, o Ted Kord não vai ter nenhum superpoder. Ele vai depender então de bugigangas e equipamentos. Além de, claro, ser um cara muito inteligente. Daí então a Charlton ficou publicando histórias do Ted Kord até o começo dos anos 80, com várias idas e vindas, cancelamentos, estreias, etc. Até chegar o ano de 1983 e a Charlton vendeu o direito dos seus super-heróis para DC Comics. E a Charlton tinha super-heróis muito fodas. Além do próprio Besouro Azul, tinha o Capitão Átomo, o Cristão e o Pacificador. Eu chego a contar um pouco dessa história da Charlton no vídeo que eu fiz sobre o Pacificador. Então, se você ficar interessado em mais histórias sobre a Charlton, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Mas enfim, recém-adquiridos esses personagens, a DC acabou não integrando eles de uma vez dentro do universo regular. Num primeiro momento, esses heróis da Charlton Comics iam estrear dentro do universo DC com a nova série feita pelo Alan Moore, que seria o Watchman. Sim, eu não falei errado, Watchman. Só que a concepção da série ficou tão pesada que o editor Dick Giordano, que era muito fã desses personagens da Charlton e que basicamente arquitetou essa aquisição da DC para que os personagens não ficassem no esquecimento, acabou barrando essa ideia do Alan Moore de usar os personagens, para não queimar eles logo na estreia. Foi aí então que o Alan Moore acabou criando novos personagens para usar no Watchmen. Mas se você reparar, os personagens de Watchmen são totalmente baseados nos personagens da Charlton, como por exemplo o Dr. Manhattan sendo o Capitão Átomo e o Coruja sendo na verdade uma cópia do Besouro Azul. Mas enfim, Watchmen é outra resenha. O lance foi então que esses personagens da Charlton só foram estrear na DC Comics depois da Crise nas Infinitas Terras, que acabou zerando toda a cronologia
cronologia do universo DC e dando a possibilidade desses personagens estrearem. Então, a partir da crise, o Besouro Azul acabou ganhando uma série solo dentro do universo DC. Esse Besouro Azul que estreou dentro do universo DC era o Ted Kord, que basicamente seguiu os mesmos preceitos estabelecidos pelo Steve Ditko. Essa série, então, de estreia do personagem no universo DC teve 24 edições, que seguem inéditas aqui no Brasil. Bom, não totalmente inéditas, porque teve algumas edições aleatórias que a Abril chegou a publicar por aqui, mas foi umas edições assim do meio da série. Então as primeiras e ela como um todo seguem inéditas. Mas o Besouro Azul Ted Kord é muito popular aqui no Brasil, porque o personagem acabou participando da nova formação da Liga da Justiça pós-crise, que começou como Liga da Justiça e passou a ser Liga da Justiça Internacional e por fim chegou a ser Liga da Justiça América. Mas aqui no Brasil é popularmente conhecido como a Liguinha, porque essa liga pós-crise é basicamente composta por personagens B da editora, porque por algum caralho de motivo eles barraram o uso dos medalhões na Liga da Justiça. Então a principal equipe da editora não podia usar o Superman, a Mulher Maravilha, nem o Hal Jordan. Eles só puderam usar o Batman, porque o Frank Miller, que estava escrevendo a origem do personagem na época, falou que estava de boa, estava liberado usar o personagem. Se não me falha a memória, mas eu tenho quase certeza que foi assim a história. A questão é que, além de estar recheada de personagens B, essas histórias da Liga eram mais descontraídas, mais leves e muito divertidas. Por isso que aqui no Brasil é conhecido como a Liguinha ou também Liga Cômica. Inclusive, recentemente a Panini republicou essa fase dentro do Lendas do Universo DC. E essa coleção fechou em 21 edições. Como eu disse, essa fase então começa com Liga da Justiça, daí eles se transformam em Liga da Justiça Internacional e por fim viram Liga da Justiça América, mas sempre seguiu sendo a mesma galera. Por isso então eu e qualquer pessoa que você vai perguntar sobre isso vai se referir a essa fase como uma fase da Liguinha. E eu tô falando sobre isso porque essa fase em específica vai ser muito importante na história do Besouro Azul, no caso o Ted Kord, porque além de durar mais do que a série solo do personagem no universo DC, é nela que a gente vai ter o começo da parceria Gladiador Dourado e Besouro Azul. O Gladiador Dourado, que é o alter ego do Michael Carter, é um viajante do tempo vindo do século 25 que, com a ajuda dos apetrechos daquela época, resolveu viajar pro passado para poder virar um super-herói e fazer fama e fortuna. Mas a brisa do Gladiador é toda uma história à parte. O importante é que durante a Liguinha, o Michael e o Ted vão virar melhores amigos. E porra, hoje em dia essa amizade dos dois, o azul e dourado, são uma das pedras fundamentais do universo DC. Assim, papo de coisa essencial mesmo. Mas beleza, então esse é o nosso Besouro Azul do universo DC até 2005, quando começa a Crise Infinita e o Jaime Reyes acaba virando o terceiro Besouro Azul. Eu não vou dar muito spoiler da história do que acontece aqui, mas o lance foi que aquele escaravelho do primeiro Besouro Azul, Dan Garrett, que chegou a dar poderes pra ele, foi herdado pelo Ted Kord. Só que o Ted Kord nunca conseguiu fazer o escaravelho funcionar. Daí quando o escaravelho vai parar no Jaime Reyes, ele é ativado mais uma vez, só que dessa vez funcionando de uma forma totalmente nova. O escaravelho então vai se fundir na coluna do Jaime e cobrir ele com uma armadura alienígena. E disso vai descambando toda a história da Crise Infinita. Até que pouco tempo depois dessa crise, esse novo Besouro Azul acaba ganhando uma série solo. Essa primeira série solo do Jaime Reyes então teve 36 edições e segue inédita aqui no Brasil, porque infelizmente a Panini nunca publicou ela. Então tá, isso foi ali pelo meio dos anos 2000. Quando chegou em 2011 aconteceu o Flashpoint, que dentre todas as tretas, acabou rebutando o universo DC e gerando uma terra totalmente nova. E é nesse ponto então que a gente chega em Besouro Azul Metamorfose. Nos Novos 52, a gente tem esse mundo totalmente novo que foi basicamente feito para atrair novos leitores. Com isso, então, eles tinham a necessidade de reintroduzir grandes personagens da editora, assim como também introduzir novos personagens. E desse jeito, então, o Besouro Azul acaba ganhando uma nova origem. E vamos lá, essa aqui é uma origem do Besouro Azul. Besouro Azul Jaime Reyes ainda. Se você, por exemplo, quiser ir atrás disso aqui por causa do filme, eu não assisti ele ainda, mas pelo que dá pra ver pelos trailers, eu já posso dizer que não tem nada a ver com essa história aqui. Além do filme, isso aqui também não tem nada a ver com o Besouro Azul em outras mídias, porque o Jaime Reyes também aparece na série de Smallville, no desenho Batman Bravos e Destemidos, e até naquele desenho Liga da Justiça Ação, mas cada um desses Jaimes está com uma história diferente. Não que eu esteja dizendo que uma ou outra seja ruim, mas é só pra você ter em mente que são materiais diferentes. Essa aqui então é a origem do personagem, um bom ponto de partida para você começar no Besouro Azul e conhecer mais do Jaime Reyes. Mas se você quiser ver algum material do Besouro Azul que converse mais, por assim dizer, com o filme, eu super recomendo que você assista Justiça Jovem, que na segunda temporada a história gira basicamente em torno do Besouro Azul. A história então aqui vai começar com um prólogo. Nesse prólogo aqui, que vai se passar muitos séculos atrás, a gente vai ter a Trincheira ou Colmeia, aqui eles chamam dessas duas formas, invadindo um planeta no Setor Espacial 2. Essa questão de setor espacial, se você não sabe, é o seguinte: no universo DC, o espaço, assim, espaço, universo, galáxia, sabe? Espaço, é dividido em 3.600 setores, a partir do Setor Espacial 0, que é onde fica
significa Oa, a base da tropa dos Lanternas Verdes. Então quem dividiu o espaço dessa forma foram os Guardiões do Universo, os chefes da tropa dos Lanternas Verdes. Mas isso aqui é só um adendo, tá? Não tem nada a ver com a história. Mas enfim, então aqui a gente vai ter um escaravelho tomando como hospedeiro um dos habitantes daquele planeta para poder subjugar o seu povo e dessa forma conquistar mais um planeta para Colmeia. E nesse meio tempo a gente vai ter a Trincheira. Aí só para não confundir, como eu disse, aqui no quadrinho eles chamam esses chefões então dos besouros de líderes da Colmeia ou também de Trincheira. Então aqui ao longo do vídeo eu vou ficar chamando das duas formas também. Daí a Trincheira então despacha vários escaravelhos ao longo do espaço para poder conquistar novos planetas. E enquanto que um desses escaravelhos está vindo em direção à Terra, ele acaba sendo interceptado por um Lanterna Verde, que, sabendo o objetivo da Trincheira, acaba atacando aquele escaravelho. Nisso ele pensa que o escaravelho é destruído, mas na verdade ele conseguiu fugir no último segundo, só que bastante avariado. E nessa brincadeira ele acaba caindo bem no meio do território dos Maias. O objetivo de um escaravelho ao chegar num planeta novo é se fundir com uma forma de vida local para poder subjugar os habitantes daquele planeta para preparar o terreno para a chegada da Trincheira. Só que como esse escaravelho estava danificado, ele acabou nunca se ativando, passando muitos anos com os Maias e depois ao longo dos séculos passando de mão em mão. E esse é basicamente o prólogo. A história começa mesmo então com a introdução do Jaime, seu melhor amigo Paco e a amiga deles Brenda, numa típica trama adolescente dos anos 2000. E uma coisa que eu achei zoada nessa parte é que ele nitidamente planta esses três personagens pra fazer meio que um triângulo amoroso. Mas daí eu penso, tá, beleza, vamos ver onde é que essa história vai parar, né? Enquanto isso, a tia da Brenda recém adquiriu o escaravelho azul, imaginando que aquele era um artefato muito poderoso. Mas acontece que ao mesmo tempo a Irmandade do Mal aparece pra interceptar o escaravelho. A Irmandade do Mal, se você não conhece, é liderada pelo Cérebro e o Messier Malá. Acho que se você assistiu o desenho dos Jovens Titãs dos anos 2000, você provavelmente conhece esse personagem. Além disso, eles também aparecem na série Patrulha do Destino. Mas eu sei que apesar de ser muito boa, é pouca gente que assiste essa série. Enfim, o caso é que aqui no quadrinho eles só são mencionados mesmo, então nem faz diferença. Então aqui a gente vai ter uns meta-humanos genéricos da Irmandade do Mal caindo no pau com os capangas da mafiosa Ladama. E coincidentemente essa treta tá rolando bem na rota do Jaime. E no meio da treta ali, o escaravelho acaba ficando com ele e se fundindo na coluna dele. Só que o Jaime não tava sozinho nessa hora, o Paco também tava com ele. Daí aquele monte de capanga mega poderoso vai pra cima do Paco perguntando: cadê seu amigo escaravelho, porra? E o Jaime, que tá ali com uma voz na cabeça dizendo pra matar todo mundo, consegue contornar a situação e levar o Paco dali. Daí, como eu tinha dito, o objetivo do escaravelho é subjugar o seu hospedeiro. Tipo, o hospedeiro é pra ser só uma carcaça. O escaravelho que vai ter o trabalho de dominar o planeta. Mas como esse escaravelho aqui tá danificado, ele só fica na cabeça do Jaime falando: ó, vamos lá fazer a missão, cumprir a missão, matar todo mundo. E o Jaime fica: não, mano, sai fora. A partir disso, então, a gente vai ter o Jaime lidando com o escaravelho enquanto vai descobrindo as coisas fantásticas que ele pode fazer. A dinâmica do Jaime com o escaravelho aqui nesse quadrinho é uma das melhores que eu já vi, é bem divertida mesmo. Só não acho ela melhor do que a de Justiça Jovem. Outra coisa que me irritou bastante nessa história aqui também foi a ingenuidade do Jaime. Porque puta que pariu, tá toda hora o maluco falando: ai, sai de mim que eu te devolvo. Ou deixa eu contar pra todo mundo que esse maluco azul aqui sou eu, ou o que eu posso fazer agora. Sabe? Porra, mano, o maluco não tem noção nenhuma, velho. Mas acho que isso é mais uma questão do tom da história mesmo. Já que, se você ler a história, vai reparar que todos os personagens têm um certo grau de ingenuidade. E isso não é algo necessariamente ruim. Porque, pra mim, pelo menos, a história parece ser um grande besterol adolescente. Só que com adendo de super seres. O que seria basicamente, então, Sky High. E se você não gosta de Sky High, então tem alguma coisa errada com você, muito provavelmente. Ou você assistiu esse filme na época errada, tipo quando já era mais velho. E isso é uma possibilidade. Enfim, pra exemplificar essa questão da ingenuidade que eu quis dizer dos outros personagens, é que, passado então esse grande choque inicial, os vilões da Irmandade do Mal continuam voltando pra ir atrás do Paco. E dizendo: cadê o seu amigo? Ele ficou com o escaravelho, cadê ele? Cadê ele? Porque pra essa galera, um moleque desaparecer com o escaravelho azul e do nada surgir um cara aleatório de azul, são pessoas e coisas totalmente diferentes. Nisso, a única personagem que parece não ser ingênua nessa história é a Ladama, que em dado momento ela consegue encontrar o Jaime e fala assim pra ele: a gente precisa conversar. Aí ele fala: tá, beleza, o que você quer saber? E ela fala: não, aqui não, a gente tem que ir pro meu escritório, que fica numa mega mansão, que é basicamente uma fortaleza super protegida e bastante afastada da cidade. E esse cara velho ainda fala pro Jaime: meu, tá mentindo, abre o olho. E o Jaime fica: meu, ela é tia da Brenda, o que de mal pode acontecer? E essa é basicamente a parte em que você fica xingando o personagem do filme de terror por ele ser muito burro. Sabe, esse tipo de atitude não chega a estragar a história, mas faz a gente ficar com raiva do personagem, que aqui no caso é simplesmente o protagonista. Mas beleza, então ele cai na armadilha da dama e consegue escapar de lá na cagada. Sim, não dá pra explicar isso de outra forma que não uma grande cagada. E no final, o Jaime acaba percebendo que pra proteger as pessoas que ele ama, ele tem que se afastar de todo mundo. Então ele deixa pra trás seus amigos e família.
Assim, eu curti bastante essa história aqui, acho que ela tem um tom certo pro personagem. E eu particularmente acho que essa aqui é uma leitura rápida e até que tranquila mesmo para pessoas que não estão acostumadas a ler quadrinhos. Se você estiver atrás de uma história mais descontraída, ou quiser se aprofundar mais na história do Besouro Azul, ou conhecer pelo menos uma das suas facetas, isso aqui é uma ótima pedida. Se você curte histórias adolescentes, também vai adorar isso aqui. Sério, pra mim isso aqui parecia muito um filme do John Hughes, só que com superpoderes. Enquanto eu li isso aqui, eu não conseguia tirar da cabeça gatinhas e gatões. Tanto que, pra mim, pelo menos, a personagem da Brenda aqui parece bastante com a Molly Ringwald. Bom, quer dizer, a Molly Ringwald numa versão atualizada, por assim dizer. Quer dizer, uma versão adolescente dela nos anos 2000, ao invés dos anos 80, como ela aparece nos filmes do John Hughes. Minha nota pra esse quadrinho aqui, então, é 3.5 de 5. E 3.5 não é uma nota ruim, porque esse 3 é bom, então 3.5 é uma coisa acima da média. Mas vamos lá pra sacanagem da coisa. Como eu disse lá no começo do vídeo, esse encadernado aqui reúne as edições de Blue Beetle 1 a 6. Mas a série aqui do Besouro Azul nos 952 durou 17 edições, que no caso então é do 1 ao 12, aí vem a edição 0 e depois do 13 ao 16. Só que a bendita Panini só publicou as 6 primeiras edições dessa série. Então aqui a gente tem um final em aberto, por assim dizer, e ficamos sem saber o que caralhos vai acontecer com o Besouro Azul. Só que bom, a série então foi encerrada na edição 16. Só que esse não foi o fim do Besouro Azul Jamie Hayes dentro dos 952. Porque com o fim dessa sua série solo, a história dele foi continuada em outra série, que seria então A Caçada, que inclusive foi publicada aqui pela Panini, dentro do mix Tropa das Lanternas Verdes. Essa série de A Caçada vai contar a história de um Lanterna Verde renegado que tá meio que sobrevivendo numa espécie de mundo bélico. E é nesse contexto então que a gente vai ter o retorno do Besouro Azul. Só que aí imagina você, leitor, se perguntando como é que caralho que o Besouro Azul passou disso aqui pra aquela situação lá. Simplesmente porque a Panini privou a gente de saber como é que acabava a história do Besouro Azul. E claro, se você estiver muito interessado e for uma pessoa meio que de boa, podia até ir atrás de ler as outras edições em scan ou coisas do tipo. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de ler em mídia física. Nem essa questão de papel que me interessa muito. Tendo quadrinhos em mão, pra mim é o que importa. Ou seja, então eu fiquei órfão do Besouro Azul. E é foda pensar que só mais 2 encadernados que a Panini podia fechar essa história aqui tranquilamente. Mas eu acho que o pessoal lá na Panini acabou pegando o ranço do Besouro Azul. Porque, bom, eles já nem deviam gostar do personagem, por não ter publicado a série original dele. No caso do Jamie Hayes, que saiu depois da Crise Infinita. Daí eles devem ter publicado isso aqui só pra conquistar o marco de terem publicado todas as primeiras edições dos 952. Só que concluir a série já era outra história. E depois disso, eles nem trouxeram a série do Besouro Azul que saiu no Renascimento DC. Que pra mim isso é outra grande sacanagem, porque naquele especial Universo DC Renascimento, que era basicamente um grande prelúdio do Universo DC Renascimento, o Besouro Azul aparece, e não só o Jamie Hayes aqui, como a gente tem o retorno do Ted Kord. O que esse especial deu pra entender é que esses personagens iam ter muita importância nesse novo Universo DC. Assim, novo porque o Renascimento DC não é exatamente uma terra nova. Ainda é a terra dos 952, só que um soft reboot. Mas a questão então é que eu e o resto do Brasil ficamos órfãos do Besouro Azul por todo esse tempo. Tirando, claro, essas participações que eu mencionei aqui. Até a gente chegar agora em 2023, e por causa da estreia do novo filme, a Panini foi lá e anunciou 2 publicações estreladas pelo Besouro Azul. A primeira então é Azul e Dourado, que a gente vai ter então a volta da parceria Gladiador Dourado e Besouro Azul. Besouro Azul aqui então no caso é o Ted Kord. E a nova série do Jamie Hayes que saiu recentemente lá fora, que seria Besouro Azul Dia de Formatura. Essa série então Dia de Formatura, diferente dessa publicação aqui, vai se aproximar bastante do que foi apresentado na série Justiça Jovem, com um Escaravelho sendo um produto da expansão e tudo mais. Mas enfim, acho que agora eu dei uma volta maior que a perna, mas a questão é que isso aqui é muito bom, e se você vai assistir o filme do Besouro Azul e tá interessado de ir atrás de mais materiais do personagem, ou já assistiu o filme e tá nessa mesma vontade, isso aqui é uma boa recomendação não muito convencional. Por tudo que eu já falei, principalmente por isso aqui ter sido publicado em 2012. Mas como eu também já falei, você pode acabar dando a sorte de encontrar isso aqui num sale por uns 5 reais. Bom, de 5 a 10, né? Só não vá pagar mais que 10 reais nisso aqui, por favor. Mas se você quiser também, aí é particular seu. Vamos lá então, ponto alto dessa história aqui pra mim. Eu particularmente gosto bastante dessa dinâmica entre o Escaravelho e o Jamie Hayes. Essa era uma das coisas que eu achava mais legais durante as aparições dele em Justiça Jovem. Então eu acabei escolhendo como ponto alto dessa história a primeira interação dos dois. E vamos lá, então o Escaravelho se funde com o Jamie e já cobre ele com a armadura, né? Daí o Jamie começa assim, nossa, o que é isso aqui que tá acontecendo comigo? Por que eu tô enxergando as coisas diferentes? E isso quer dizer, ele tá falando no pensamento, no caso. Daí o Escaravelho começa, ameaças detectadas, preparando opções letais. Aí o Jamie fica, opa, como assim opções letais? Eu não quero matar ninguém não. Aí o Escaravelho fica, parte da nossa missão é eliminar qualquer ameaça em potencial. E nisso os dois ficam ali discutindo. E a gente, como espectador, tá vendo o debate dos dois ali. Daí a cena vai lá e corta pra visão dos bandidos. E os caras ficam assim, quê? Com quem que você tá falando?
falando. Aí o Jamie fica, o quê? Mas eu não tô falando com você, eu tô falando com a outra voz. Aí os caras ficam, que? Esse maluco tá doido? E tudo bem, eu sei que isso aqui parece bobinho e tal, mas pra mim isso foi muito divertido. E isso aqui mostra qual que é a essência do personagem. Porque o Besouro Azul, querendo ou não, é um personagem cômico desde os anos 80. E o Jamie Reis aqui, dentro da sua própria dinâmica, também é um personagem cômico. Mas isso também não quer dizer que o personagem não possa ter histórias sérias ou sombrias. Por favor, não me entenda mal. Porque você muito bem pode ver uma história séria e sombria dele na série Justiça Jovem. Vamos lá, então, ponto baixo aqui da história. Como deve ter ficado bem nítido ao longo do vídeo, uma parada que me irritou bastante nessa história aqui foi a ingenuidade dos personagens, principalmente do protagonista. Daí então aquela cena que o Jaime cai na armadilha da dama foi de fuder pra mim, porque anteriormente na história, a mãe do Jaime já tinha alertado pra ele ficar esperto com essa tia da Brenda, dizendo que ela não era boa figura. Daí tá lá o Jaime e a Brenda no hospital por causa do Paco, porque o menino Paco pouco se fudeu nessa história aqui, misericórdia. Mas daí então aparece a tia da Brenda, lá dama, e fala, Jaime, a gente precisa conversar. Só que não aqui, a gente tem que ir pro meu escritório. E ele fica, tá, vamos lá, se você falou, tá falado. E os caras ficam, tá louco? Ela tá mentindo. Não precisa ser um supercomputador pra saber disso, porra. E o Jaime, filha da puta, vai lá e fala, cala a boca, cara velho, você não é humano, você não sabe como as coisas funcionam aqui na Terra. Essa é a tia da Brenda, que mal que ela poderia me fazer. E mano, sério isso? Mas tá, que nem eu falei, essas ingenuidades não estragam a história. Elas até fazem a narrativa se desenrolar. Só que, meu, não tem como você não ficar com raiva desses personagens burros. Porque, bom, isso é muita burrice. Então é isso, pessoal. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui e se inscrever no canal. Eu agradeço bastante por esse voto de confiança. E também comenta aqui embaixo agora se vocês estão ansiosos para assistir o filme do Besouro Azul ou se já assistiu ele. E se ficou interessado por essa história aqui ou ir atrás de outras histórias do Besouro, também pode comentar críticas, elogios, sugestões, fica à vontade. Beleza? Então até a próxima!